Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós somos a sala de adultos da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o livro de Mateus, não é? Da revista Compromisso, da editora cristã. Já estamos caminhando para o final da revista, não é? Hoje, portanto, é a penúltima lição dessa revista. É a 12ª lição dessa revista, que tem como título Jesus orienta seus seguidores. É baseado nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E damos graças ao Senhor, não é? Louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra, pelo acesso, não é, que temos à palavra do Senhor, a liberdade que temos de estudar a palavra do Senhor. Precisamos entender isso como um privilégio, não é? E precisamos estudar a palavra do Senhor com entendimento, com inteligência, não é? Tendo o Espírito Santo que nos orienta, que nos traz clareza. E louvamos ao Senhor, porque estamos chegando ao fim de mais um trimestre para a glória de Deus. Antes de entrar na nossa lição, vamos fazer uma oração, né, e falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado pelo teu cuidado para com a tua igreja, Pai, que apesar das restrições, apesar das limitações, ó Pai, não tem parado, não tem se calado, ó Pai, mas tem proclamado a tua palavra, Senhor. Tem falado do teu amor, ó Pai, através da internet, tem tido um alcance ainda maior. Te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá estratégias, ó Pai, o Senhor sempre nos dá recursos para que nós possamos trabalhar para Ti. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, de maneira especial, quero te apresentar a aula de hoje, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que daqui saiamos mais conhecedores de Ti, da Tua palavra, Senhor. Me ajuda na ministração dessa aula em nome de Jesus, ó Pai. Conheces as minhas limitações, Senhor, sabes da minha dependência de Ti, ó Pai. E nesse momento, Senhor Jesus, venha o Espírito Santo de Deus, me ajuda na condução dessa aula em nome de Jesus. Também ajuda a pessoa que está nos escutando, ó Pai, nesse momento, que ela possa ter clareza de entendimento, ó Espírito Santo de Deus, e que ela possa não só aprender, Senhor, mas pôr em prática no seu dia a dia, Senhor, o que aprender. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Como falei, estamos na 12ª lição dessa revista, com o título Jesus orienta seus seguidores, capítulos 24 e 25 de Mateus. Os objetivos da lição do estudo de hoje é entender a respeito das profecias proferidas por Jesus a respeito dos finais dos tempos, dispor-se a esperar a vinda de Cristo com atitude visível de um participante do reino de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Mateus 24, 34, que diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O primeiro tópico da nossa lição é o juízo final, Mateus 24, de 1 a 34. Como introdução, não é? Nós vemos que agora entraremos no sermão do julgamento do reino. Os capítulos 24 e 25 compreendem o último dos 5 sermões que Jesus profere agora aqui no livro de Mateus, não é? E esse tem como foco o julgamento do reino. Ele é chamado de sermão profético por conta do seu conteúdo. Ele também é citado em Marcos, capítulo 13, e é um sermão ligado com uma linguagem simbólica, não é? Ele relata um conjunto de acontecimentos. Os capítulos que estudaremos hoje, eles são escatológicos, não é? Ou seja, eles tratam do final do mundo, eles tratam do final dos tempos. Não é? Jesus orientando ali os seus seguidores a respeito dos fins dos tempos. Jesus trata esse assunto por meio de sermão, conversa, não é? E parábolas. É isso que contém nesses dois capítulos que estudaremos
Hoje, o capítulo 24, ele começa com Jesus e seus discípulos ali saindo do templo. E enquanto caminhavam, os discípulos então comentam com Jesus, não é, a sua admiração, a admiração deles, não é, pela majestade do templo. E Jesus surpreende a eles com a frase: daqui, dali, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos até ficam, não é, surpresos com essa afirmação de Jesus. E, de fato, o templo foi derrubado no ano 70, não é, depois de Cristo, e nenhuma pedra ficou sobre a outra ali. E Jesus, então, entra no segundo momento, não é? Isso aqui acontece nos 3 primeiros versículos do capítulo 24, e agora, então, Jesus começa um segundo momento da conversa, não é? Jesus com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos, então, chamam a Jesus de uma forma particular e fazem algumas perguntas a Jesus, não é? E Jesus, então, começa a alertá-los, alertar os seus seguidores quanto aos finais dos tempos, e é isso que vamos ver nesse momento aqui do capítulo 24, não é? Do verso 3 ao verso 14. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do final dos tempos. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. O amor se esfriará de quase todos. Não é a minha versão que diz se esfriará de muitos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, os discípulos estão admirados ali, não é? Como vimos no começo, na nossa introdução, da beleza do templo. E Jesus disse que dali não ficará pedra sobre pedra, não é? Ao chegar, então, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam como saberão, não é? Quando será o fim? Veja que a destruição do templo, como falei, se deu no ano 70 depois de Cristo, não é? Pelos romanos que se revoltaram com os judeus. E a profecia já se cumpre ali, não é? De uma forma literal, essa primeira parte que Jesus fala, não é? E o templo ficou em ruínas. Porém, a destruição do templo e o final dos tempos são situações distintas, não é? Os discípulos achavam que tudo ia acontecer de uma forma cronológica, não é? E que iria acontecer já ali no final, não é? Já ali na geração deles. Não é? Porém, Jesus, muitas coisas eles não entenderam na época, não é? Nós, muitas coisas não entendemos até hoje. Não é? Vamos vendo muitas situações, mas não tudo não está claro para nós. Não é? Pessoas estudiosos, não é, teólogos assim de renome, pessoas confiáveis, não é, pessoas que não são à toa, pessoas que estudam a Bíblia de fato, que se dedicam, eles têm uma visão diferenciada, não é, quanto ao final dos tempos, porque nem tudo foi revelado para nós, não sabemos de tudo. E como vamos ver mais para frente, o próprio Jesus Cristo nos orienta que o dia e a hora ninguém sabe. Não é? Será como um ladrão, será como um abrir e fechar de olhos.
Então, não temos como saber em sua totalidade como vai ser, não temos como saber o dia, não temos como saber a hora, nem o filho sabe, não é? Só Deus o sabe. Então, desculpa. Então, os discípulos acharam que a destruição do templo e o final dos templos, não é? Eram ligados, eram coisas que iam acontecer de forma cronológica. E Jesus ali fala, mas nem tudo eles conseguiram entender. Como falei, nem tudo nós conseguimos entender. Não é? Então, apesar da destruição do templo, está intimamente ligada, não é, à vinda de Jesus em julgamento. Não devemos supor que todos os acontecimentos nesse sermão sejam cronológicos, que eles sejam simultâneos ou que necessariamente sejam sequenciais. Não é? Nesse versículo, então, nesses versículos, Jesus nos orienta aos cuidados que devemos ter, não é? E ele nos diz, tenha cuidado, acautelai-vos, não é? Tem algumas versões que diz isso. Quando ouvirmos falar de guerras, de terremotos, de perseguição, de falsos mestres, não é? Todos esses são os princípios das dores, não é? E ele nos deixa claro que isso ainda não é o fim, não é? Não, eles são messiânicos, eles são sinais da vinda de Jesus, mas eles não são sinais indicativos de que Jesus está vindo em julgamento, ou não indica quando que Jesus vem, não é? Eles são, sim, acontecimentos, não é? Do princípio das dores, mas eles não são determinantes, eles não são indicativos, assim, necessários, assim, precisos que Jesus está vindo, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem virá nos buscar. Observe que essas coisas, elas devem acontecer, como Jesus falou, mas que não será o fim, como diz no verso 6, não é? Essas coisas são os princípios das dores, como diz no verso 8. O dia e a hora que ele vem, ninguém sabe, não é? No verso de 11 a 13, ele fala então dos falsos profetas, não é, de falsos líderes que ensinarão conceitos, não é, que não são bíblicos, enganando o povo sem base bíblica ou com distorção do que a Bíblia fala. Não é? Essa também é uma situação que vemos muito hoje. Não é? Se a gente liga a TV, não, não sei nem se está passando, porque confesso que não assisto, não assisto mais TV por opção minha, mas assim, não é? Um tempo atrás a gente ligava, chegava um determinado momento, um determinado horário do dia que se você passasse os canais, quase todos os canais, tinha alguém ensinando e não era um ensinamento correto, não é? Não era um ensinamento que com clareza, não era um ensinamento bíblico, não é? Mas era alguma coisa de interesse, não é? Alguma coisa querendo pegar alguma coisa do povo, não é? E quantos outros mestres ensinam de forma errada, pensando apenas em inflar o ego dos seus seguidores, não é? E não ensinam a Bíblia em sua totalidade, não ensinam sobre o arrependimento. Hoje pouquíssimo se fala sobre o céu, sobre o inferno, pouquíssimas pregações sobre finais dos tempos, não é isso? E eu lembro que quando eu era criança, tinha muita pregação sobre isso, não é, sobre o céu, e eu amava ouvir essas pregações, não é, sobre o céu, principalmente, sobre o que Deus preparou para nós. Sei que nem tudo foi revelado para nós, mas temos, não é, algumas coisas que a Bíblia nos traz e que por vezes não é ensinado a nós, não é? Por vezes assim não temos líderes que falam muito a respeito disso. Às vezes fala-se muito da vida aqui, de como se deve viver aqui, mas o nosso alvo, entendo que é o céu, não é? Nós precisamos estar cientes das coisas que Deus preparou para nós, da recompensa que teremos. Não é? Não sei a vida dos irmãos, mas não entendo que o viver seja fácil. Eu não entendo que viver em comunidade seja fácil. Eu não entendo que viver ali, né, com pessoas, porque também somos, não é? Também somos gente, também somos pessoas, também temos as nossas dificuldades, também temos as nossas limitações, também temos as nossas mazelas, não é? Por vezes, em convivência, a gente tende a observar muito o que o outro faz, o que o outro diz, o que não gosta do outro, não é? O que dificulta, por vezes, a nossa caminhada. Então, entendo que precisamos saber, não é, sobre o céu, precisamos ouvir mais sobre o céu,
não é? Ouvir o que Deus preparou para nós, para entendermos que, apesar de sabermos, não é, que isso tudo valerá a pena, mas é como que para aquecer um pouco mais o nosso coração, não é? Para que a gente possa dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é? Ter a esperança da glória mais esclarecida em nossa mente, não é? Sabendo que esse dia vai chegar e que não sabemos o dia, que não sabemos a hora, mas que Ele vem nos buscar e Ele foi e Ele preparou um lugar maravilhoso para nós, não é? Onde tudo isso que a gente passa aqui, não é? Onde todas essas dificuldades em que enfrentamos aqui na Terra vai valer a pena. Continuando aqui, em 2 Timóteo 4, 1, 3, nos diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos para a sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos. Quer dizer, esses falsos mestres que surgirão no fim dos tempos, não é? Que têm surgido, não é? Timóteo, 2 Timóteo aqui nos fala que há pessoas que não suportarão mais essa doutrina no final dos tempos, não é? Há pessoas que vão, de fato, se rodear desses mestres segundo as suas próprias cobiças, mestres que vão falar coisas que eles querem ouvir, do quanto eles são bons, do quanto eles são amados, do quanto eles são queridos por Deus, do quanto eles são o centro do coração de Deus, não é? Do quanto o mundo gira ao redor deles, do quanto eles são fortes e corajosos, do quanto eles conseguem, eles precisam levantar e dizer, eu consigo. E não é isso, não é? Não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos fala do quanto somos miseráveis, não é? Do quanto somos dependentes de Deus, do quanto sem Deus nada fazemos, do quanto o poder que opera em nós é o poder de Deus, não é um poder de eu dizer, eu posso, eu faço, eu consigo, não. Porque se faço alguma coisa, se você faz alguma coisa, é porque Deus te dá a condição de fazer, é o Espírito Santo que faz através de você. Então não é esse o que a Bíblia nos orienta, não é esse o Evangelho de Cristo. Não é? E aqui diz que pessoas vão ter como comichão em seus ouvidos, coceira em seus ouvidos, eles não vão suportar a sã doutrina. Mas aqui o que é orientado a fazer é para pregar a palavra, para insistir, que seja oportuno ou que não seja, corrigir, repreender, exortar com toda paciência e doutrina, não é? E precisamos entender que Jesus Cristo vai voltar e que ele vai julgar vivos e mortos, não é? Precisamos ter essa consciência e saber também que esse julgamento ele vai ser de uma forma individual, não há uma pessoa que possa estar lá por mim. Eu não posso me ser santo porque alguém da minha casa é. Não há como isso possa acontecer. A intimidade com Deus é feita de forma individual. Precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, aprendendo com Ele. Não é? Precisamos orar, tendo a certeza de que essa comunhão, essa intimidade com Ele nos traz força. Não é? Porque vem dEle, é Ele que faz isso. É dEle que dependemos. Então, vemos então aqui com clareza, não é isso hoje, pessoas que não querem negar a si mesmo, que buscam seus interesses, sua felicidade, não é? Quantas pessoas abandonam o seu lar porque querem ser felizes, não é? Quantas pessoas não se preocupam com o próximo, não é? Tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de amar, eu sei que não é fácil, não é? Já passamos por situações muito difíceis e eu sei que você também em sua caminhada já passou, não é? Mas o que cabe a nós é seguir as orientações do nosso mestre, precisamos ser parecidos com Cristo, não é? Somos cristãos, somos pequenos cristos. Então, se ele nos perdoou os nossos pecados, nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, mesmo sendo difícil, não é? Não consegue, ora, pede a Deus, não é? Deus me ajuda para que eu possa perdoar, eu não estou conseguindo, ó Pai, me ajuda. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai nos ajudar a liberar esse perdão, não é? Porque precisamos disso.
né? Precisamos fazer isso. Então, não podemos viver a nossa maneira, como queremos, buscando a nossa felicidade. Não é a qualquer custo, não querendo ouvir essa doutrina, não é? Porque hoje quem preza ali pela doutrina é retrógrado, né? Como ouvimos algumas vezes, não é? Alguém que... já ouvimos até que a Bíblia precisa ser atualizada, não é? Tem um pastor que diz isso, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele fala ele tem igreja, inclusive, né? Mas vi isso no canal da igreja no YouTube, da igreja dele, não é? E dizer que a igreja a Bíblia precisa de uma atualização, porque hoje o mundo está moderno, que é isso, não é? Nós sabemos que a Bíblia ela é viva e eficaz, não é? Que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, não é? Então, queremos que os nossos egos sejam massageados, não é? A gente não quer ser corrigido, a gente não quer escutar que a gente está errado, não é? A gente quer escutar o quanto a gente é bom, o quanto a gente se esforçou, o quanto a gente se dá, não é? E queremos receber elogios, não é? É dessa forma, e não é assim, não é? Precisamos entender que o que fazemos, fazemos para Cristo, que tudo que fazemos vem dele, e é para ele, e é por ele, não é? Não é por nós, é por ele, não é? E às vezes queremos ouvir das nossas forças, do quanto somos especiais, do quanto Deus nos ama. Sabemos que Deus nos ama, mas sabemos também que há um preço também a ser pago, não é? Precisamos entender que precisamos negar a nós mesmos, precisamos pegar a nossa cruz, precisamos segui-lo. Jesus Cristo nunca disse: vem a mim e você vai ter paz, e você vai ter uma vida tranquila, né? Não, ele diz: você vai ter paz, sim, mas você vai ter paz em meio às suas dificuldades. Você vai passar por tribulações, e mesmo assim você vai ter paz, porque a sua confiança vai estar em Deus, não é? E não em você mesmo. Precisa ser um evangelho com renúncia, com cruz, não é? Não é só vitória, não é só conquistas momentâneas, pensando apenas nessa terra, não é? Um foco apenas nesse mundo, não, nosso foco precisa ser eterno, não é? E muitos seguem esses líderes carismáticos, não é? Que eles arrastam grandes multidões. Então, ainda no verso 24, fala do surgimento dos falsos cristos, dos falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios, que, se possível, enganará até os próprios eleitos. Veja que é se possível, indica que embora eles queiram fazer esse engano, não é? Tem a intenção de enganar os eleitos, não é? Mas é apenas uma intenção, não é? Eles não vão conseguir, porque é se possível, não está dizendo que tem a possibilidade. Não é? Então, no verso 24, fala ainda do surgimento dos falsos cristos, profetas, operando grandes milagres e prodígios, que enganarão, se possível, até os escolhidos de Deus, não é? E então a expressão como um relâmpago é que a vinda de Cristo será evidente, não é? Não tem assim, não é que vai deixar dúvida, vai ser claro para todo o mundo vai ver isso, não é? E que assim como eles sabiam, não é, quando o verão estava vindo por conta do renovo das folhas da figueira, não é? E como foi no dilúvio também, não é? Quando ninguém acreditava no que iria acontecer. Apenas Noé e sua família, eles foram salvos, não é porque acreditaram na palavra de Deus. Noé ali passou um ano, não é, falando aquele povo, dizendo o que ia acontecer, e as pessoas não acreditaram, mas quando Deus, porque quem fechou a porta foi Deus, não é, fechou a porta da arca, eles então puderam ver que não era uma pessoa fanática, que não era uma pessoa louca, que aquilo que Noé falava era de fato verdade, que aquilo iria acontecer, mas já era tarde demais. E as pessoas então foram deixadas para fora, e muitas pessoas não acreditam ainda na palavra de Deus, não é? As pessoas são deixadas, não seguem as instruções de Jesus Cristo, não é? Por não crerem no Evangelho de Cristo, e às vezes até zombam de nós, não é? Não acredita que um dia ele virá, não é? Porque ninguém sabe de fato nem o dia nem a hora, mas o fato é que ele virá. E ele virá como um ladrão, não é? Sem aviso. Não é? Como não vai ser um ladrão, quando vai entrar numa casa, ele não deixa um bilhete na porta: tal hora, dia tal, eu vou invadir a sua casa. De forma alguma, ele chega de surpresa. Não é? Então isso nos mostra que precisamos estar prontos, não é? Vigilantes, porque esse dia vai chegar. Não é? Esse dia
vai chegar. Então, por não sabermos quando vai acontecer, como falei, precisamos estar preparados, precisamos vigiar, não é? Estar atentos, observando com atenção. Somos salvos, mas não podemos relaxar em nossa vigilância, não é? O adversário das nossas almas, ele é astuto, ele arma ciladas contra nós. Apocalipse 12, 9 diz que e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, você imagina como ele é sedutor, precisamos estar atentos, não é? Precisamos estar ligados, firmes na rocha que é Cristo Jesus, conhecendo a sua palavra, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, não é? Para que quando chegue alguém falando de uma forma a massagear o nosso ego, precisamos entender que o Evangelho de Cristo não é isso. Não é esse, não é? E continua aqui que continua ainda o versículo dizendo que ele foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Então veja que anjos ele conseguiu contaminar, não? Ele conseguiu seduzir anjos e ele foi expulso junto com os seus anjos. Então imagina o que ele faz, não é? Ele sabe, ele estuda os nossos comportamentos, ele sabe os nossos pontos fracos, ele não lê a nossa mente, não é? Mas ele não é onisciente, como a Bíblia fala que só Deus é onisciente. Mas ele estuda os nossos comportamentos, ele escuta o que a gente fala, e precisamos estar cientes, não é? Precisamos estar ligados, vigilantes, atentos para não cairmos em suas armadilhas, não é? E seduzidos por ele, porque ele é o sedutor de todo mundo, não é? Ele sabe como seduzir. Então, obviamente que o que está em nós é maior, não é? Como diz 1 João 4,4, mas precisamos alimentar o nosso espírito e mortificar a nossa carne, como fala em Romanos 8, não é? O segundo tópico da nossa lição, então, 3 parábolas sobre o juízo final. Mateus 24, 45 até capítulo 25, 30. Vamos lá. Vamos ler agora 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em um dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, veja, na primeira parábola, ele fala do servo fiel e do servo mau. Não é? Jesus aqui faz uma comparação entre esses dois servos. Ambos receberam a mesma tarefa, que era o quê? Cuidar de outros servos. Não é? Veja que são dois servos, portanto, conhecem o seu Senhor, não é? São servos daquele Senhor e conhecem ele, não é? Mas tratam a volta do Senhor e o seu serviço enquanto esperam, não é? Tratam de forma diferente, não é? Cada um trata a sua maneira. O servo prudente, então, cumpre à risca a tarefa recebida, não é? Pelo seu Senhor, e quando o seu Senhor chega, se alegra com os seus resultados. Não é? Como recompensa, ele recebe mais trabalho, não é? Tornando, então, responsável por todos os bens do seu Senhor, por sua felicidade. Ele recebe, por sua fidelidade, ele recebe mais responsabilidade, enquanto que o servo mau, não é? Achou que o seu Senhor ia demorar muito. Então, age com violência com os outros servos, não é? E a viver dissolutamente, não é? Desordeiramente, como lemos, ele começa a comer e a beber e a viver como os bêbados. Não é? O Senhor dele, então, quando volta, ele mesmo, e ele é castigado, não é? De uma forma severa, com severidade. Então, vemos aqui que somos, não é, servos, e que vamos prestar conta ao nosso Senhor. Não é? Precisamos trabalhar com zelo e amor do que ele nos confiou. Não é? Termos uma mordomia ativa, não é? E não uma espera preguiçosa. Não é porque o nosso mestre demora a chegar aos nossos olhos que a gente precisa ficar sentado, não é? Ter uma espera preguiçosa, não. Precisamos, como mordomos dele, não é? Fazer
uma mordomia ativa, não é com aquilo que ele nos deu, aquilo que ele colocou em nossas mãos, sabendo que não é nosso, que é dele, não é? Mas que precisamos então fazer com amor e com zelo, sabendo que ele vai voltar e que vamos prestar contas ao nosso Deus. E eu quero ser uma serva fiel e tenho certeza que você que está me escutando também o quer. Continuando aqui, então, Mateus 51, de 1 a 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a das 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Não é? 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco de óleo de que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Nessa segunda parábola aqui, não é diferente dos 2 servos, todas as 10 virgens estavam esperando o noivo, não é? Porque na história dos 2 servos que vimos antes, um estava esperando, não é, com mordomia ativa, fazendo ali com zelo e dedicação, e o outro achou que ele ia demorar, né? Então não estava preparado, não estava ali esperando que ele viesse nem tão cedo, não é? Como diz na minha terra, nem tão cedo. E aqui nessa segunda parábola não é? Essas 10 virgens, elas estavam preparando o noivo, não é? As 10 virgens foram chamadas. Elas sabiam o que elas precisavam para encontrar o noivo. Todas elas tinham a sua lamparina. Não é? Elas sabiam o que precisavam para que a lamparina ficasse acesa. Não é? E apenas, apesar delas não saberem quando o noivo viria com exatidão, não é? Mas as 10, elas tinham as lamparinas, sabiam o que precisavam para que elas ficassem acesas, como falei. Então, as 10 começam, então, com as suas lamparinas acesas. Perceba que as 10 chegam lá para encontrar com o noivo com as suas lamparinas acesas, as 10, não é? Mas só 5 tinha levado, então, uma reserva de óleo, não é? Para que, se o noivo demorasse, ela não sabia o dia que o noivo ia vir, não é? Elas não sabiam. Então, só 5 estavam preparadas ali, com o óleo reserva, nos mostrando que é preciso ter constância. Não é? Não precisa só você começar com zelo e com amor, não precisa só você começar com dedicação, não é? Mas você precisa ter constância, você precisa saber o que é preciso para manter a sua lâmpada acesa. O que é preciso para manter a sua lâmpada acesa? Tenho certeza que você sabe, você precisa ter uma intimidade com Deus, não é? Precisamos ler a palavra dele, precisamos ter um momento com ele, precisamos orar, ter um momento de oração com ele, não apenas pedir oração, não apenas pedir para as outras pessoas orarem, mas nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Precisamos ter constância na caminhada. Não é só começar bonito, é ter uma constância em nossa caminhada, não é viver de forma a agradar o nosso mestre. Então, o noivo demora, elas todas dormem, não é? Porque o noivo demorou, e o noivo então chega e as imprudentes quer que as prudentes dividam com ela os olhos, não é? O óleo reserva. E elas dizem não, porque não é suficiente para as 10. Não é? Por que não é suficiente para as 10? Mostrando que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Não é? Eu não posso viver da reserva que o Flávio tem, o Flávio não pode viver da minha reserva. Cada um precisa ser responsável por si, entendendo que é pessoal, que é intransferível.
não é a sua intimidade com Deus, o seu viver diário. Eu poderia, não é porque eu não sou, mas eu poderia ser neta de pastor, não é filha de pastor, esposa de pastor, ter um filho pastor, mas isso não é reserva para mim. Se eu não ando de uma forma adequada, se eu não ando com os padrões que Cristo me orienta a viver, se eu não vivo de acordo com o que a palavra de Deus diz para que eu viva, se eu não tenho a palavra de Deus como espelho para mim, me mostrando que todos os dias o que eu preciso modificar em mim, não é? Se eu não busco, então, ser mais parecida com Cristo cada dia da minha vida, não é? Isso não teria relevância nenhuma. Eu poderia ser, como falei, neta, filha, esposa, mãe de pastor, e isso não valeria muito, porque isso não vale, porque é pessoal, porque é intransferível. Cada um de nós precisamos ter a nossa reserva, não é? Precisamos ter a nossa constância no caminhar diário com Cristo. Jesus, observamos também que todas estavam cientes do que precisavam. E nós também somos cientes, irmãos. Nós sabemos daquilo que precisamos. Não é? Não seremos pegos de surpresa, não poderemos chegar no céu e dizer, Jesus, eu não sabia, porque nós sabemos. Nós sabemos como devemos viver, nós sabemos como devemos nos comportar. Não é? A Bíblia traz os padrões muito claros para nós. Obviamente que não somos perfeitos, obviamente que não conseguimos, não é? Como Paulo diz, aquilo que queremos fazer, por vezes não fazemos, e aquilo que não queremos, é isso que fazemos. Não é porque só seremos perfeitos quando chegarmos no céu, não é? Mas é um caminhar, é um modificar de mente, não é uma metanoia. Evangelho é isso, tem que ter uma mudança de comportamento. Não é? Eu não posso viver da forma que eu vivia antes. Não, depois que eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, a minha vida muda, a minha conduta muda. Não é? Precisa mudar, porque evangelho é mudança, evangelho é transformação. E é isso que Cristo traz para nós. Então, assim como as 10 virgens, nós também sabemos, nós estamos cientes daquilo que precisamos. Não é? Todas, então, têm lamparinas, todas sabiam do que a lamparina precisava para ficar acesa, nos mostrando que não haverá desculpas. Não é? Não temos como chegar no céu e dizer, Deus, eu não sabia, me perdoa que eu não sabia. Porque nós sabemos. Não é só esperar, não é só esperar sabendo que um dia ele vai voltar. Precisamos estar prontos para esse encontro, não é? Pois o dia e a hora não sabemos. Não é só esperar a volta de Cristo, é estar pronto para que isso aconteça. Agora em Mateus 14 a 30, não é? Vamos para a nossa terceira parábola, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Vou ler essa parte de novo. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1. De acordo com o quê? De acordo com a capacidade de cada um deles. Então, vai haver desculpa? Não vai haver desculpa. Não é? E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2, mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fazendo um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez o ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o senhor disse:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Observe outra coisa aqui. O servo mau disse o quê? Fiquei com o quê? Fiquei com medo. E quando o Senhor responde para ele, diz o quê? Servo mau e preguiçoso. Não é? Mostrando também que o Senhor conhece, não é? O Senhor sabe. Por vezes a gente arruma desculpas, não é? Mas o Senhor chama ele de servo mau e preguiçoso. Não é? Não pode ser uma espera preguiçosa, tem que ser uma mordomia ativa, não é? Você sabe, continuando aqui, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os juros que é meu. Portanto, tirem dele o talento que dei e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e será em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa terceira parábola, então, vemos que a cada um foi dado um valor diferente, não é? Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade, não é? Não foi cobrado nada além do que ele podia fazer, né? Não foi cobrado nada além da sua capacidade de fazer, não é? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Quando chega a hora, então, de prestar contas, o que tinha recebido 5 tinha 10, não é? O que tinha recebido 2 tinha 4, o que recebeu 1, não é? Disse que ficou com medo, mas aí o servo chama ele de preguiçoso, não é? E ficou com medo de não dar conta e enterrou e devolveu ao seu patrão. Ele não se mostrou disposto, não é, a investir os seus recursos no desenvolvimento do talento para o benefício dos outros. Presta atenção nessa última parte aqui que vem em nossa revista, não é? Não se mostrou disposto a investir os seus esforços no desenvolvimento do talento para o benefício dos outros. Não é? Nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para servir a Cristo e servir também quem? Aos outros. A Bíblia nos chama de corpo, não é? Somos corpo. Então não há como você não ter uma função no corpo, porque não há nada de inútil no corpo. Não é? Cada um tem a sua função, cada um tem o que contribuir, não é? E precisamos entender que é para o desenvolvimento mesmo, é para o desenvolvimento do corpo, é pensando no todo, não é? Não é pensando apenas em si, no seu cansaço, não é? Na sua preguiça, na sua falta de vontade de fazer, não é? Por vezes a gente fica esperando, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Não é? Você não vai ganhar nada aqui na terra, não. A sua recompensa não vai ser aqui. A sua recompensa vai ser na glória. A sua recompensa vai ser, a minha recompensa vai ser, quando o nosso mestre chegar, não é? E prestar contas diante dele, aí teremos a nossa recompensa. Se nós praticamos mordomia ativa, ou se nós esperamos preguiçosamente, não é? E aí teremos sim a nossa recompensa. Mas nós não podemos, não é dever nosso fazer alguma coisa achando que vamos ganhar algo em troca, ou pensando o que é que eu vou ganhar com isso. Mas é só o outro que vai ganhar, eu vou me sacrificar e o outro vai ganhar. Não podemos pensar dessa forma, porque somos corpo, não é? Temos uma unidade e precisamos trabalhar uns para melhorar o outro, não é? Não só melhorar nós, melhorar no sentido de contribuir de uma forma positiva para o outro, não é? Precisamos então entender que esses talentos, não é? Esses dons que Deus põe em nossas mãos, essas habilidades que temos, precisamos então usá-las, não é? Para benefício da igreja, para o benefício do corpo, não é? Para que o nome de Deus seja grande, não para que o meu nome cresça, não para que o seu nome cresça, não é uma coisa que vai me trazer destaque, é uma coisa que eu vou fazer para o meu Deus, é uma coisa que eu vou fazer para a igreja, para servir, não é? Para servir a minha igreja, para servir ao próximo, não é? É cansativo, é desgastante,
não é? Mas precisamos entender que essa é a nossa função, não é? Precisamos entender que essa é a nossa utilidade no corpo. E como é bom ser útil, não é? Não sei se os irmãos pensam da mesma forma que eu, mas é muito ruim você passar pela vida e não ter utilidade. Deus não nos fez assim, não. Ele nos fez cada um, não é como uma utilidade. Nós somos úteis. Você é útil para o corpo de Cristo. Eu sou útil para o corpo de Cristo. E precisamos, então, contribuir, não é, para o todo. Então, os que dobraram o talento, então, voltando para a parábola, não é? Os que dobraram o talento, então, receberam a recompensa, não é? A recompensa da festa. O que enterrou foi castigado e lançado para fora, onde há choro e ranger de dentes, e nós sabemos onde é. Não é? Trazendo, então, para nós, não é, que cada um de nós possamos estar dispostos, não é, a contribuir, não é, sabendo que o que recebemos foi de acordo com a nossa capacidade. Não é mesmo que seja difícil. Não é fácil gravar vídeo, não é fácil trazer estudo, não é fácil dar aula, não é fácil servir. Às vezes não é fácil você pedir perdão, mesmo quando você entende que foi a outra pessoa que errou. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é o nosso papel. Não é? Esse é o nosso papel enquanto corpo. Não é? Nós precisamos servir, nós precisamos. Porque o corpo precisa andar. Não é? O corpo que não anda, um corpo que não caminha, ele está doente, não é? Tem alguma coisa nele que está doente. Então, que a começar em nós, não é? A começar em você, a começar em mim, que nós façamos a nossa parte, entendendo que Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade, não é? E que não sejamos preguiçosos e que não tenhamos medo, porque Ele não nos deu espírito de covardia, né? Mas de poder, de equilíbrio. E é esse espírito que habita em nós, não é? Então, vemos aqui que o que multiplicou e fez, e o que deu 10 de resultado e o que deu 4 de resultado, não é? Eles receberam a mesma recompensa, porque não é a quantidade, porque é de acordo com a sua capacidade, não é? Você fazer o seu melhor da melhor maneira que você consegue, não é? Então, o que entregou 10, que tinha recebido 5, e o que entregou 4, que tinha recebido 2, os dois foram recompensados de igual forma, não é? Cada um de nós iremos prestar conta ao nosso Deus, não é? Pela nossa fidelidade e desempenho com a responsabilidade no serviço do nosso Deus. Perceba que não é fazer muito, não é aparecer mais, não é aonde que eu vou, não é eu estar em destaque, não é essa a recompensa. Não é? A recompensa não é essa. 1 Coríntios 7:20 diz que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, e sabemos que somos corpo, como falei, como diz em Romanos 12:5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, cada um com a sua função para o bom desenvolvimento do corpo. Então, Deus precisa de todos, não é? Para abençoar o todo. Todos precisam trabalhar para que o corpo todo, não é, seja abençoado. Não é pensar no seu benefício, não é pensar na sua recompensa, não é pensar no que você vai ganhar, no destaque que você vai ter. Não, qual é a função? Não, fazer o quê? Fazer isso eu não faço. Mas se fosse uma coisa que me trouxesse destaque, eu faria. E devemos lembrar que o nosso mestre, ele sonda os nossos corações, ele vê a intenção do nosso ser, não é? Ele vê a intenção com a qual fazemos as coisas. Como vimos, o servo disse que não fez porque teve medo, e o Senhor o chama de preguiçoso, porque o Senhor sabia de fato, não é? O que passava em seu coração, o Senhor sabia de fato. Deus sonda os nossos corações, não teremos desculpas, não é, diante de Deus. Então, cada um, não é? Precisamos fazer a nossa parte para que o corpo todo ganhe, não é? Precisamos ser servos bons, servos fiéis, não é? Para que, ao prestarmos conta, não é? Sejamos chamados dessa forma. As coisas que Deus confiou a nós, as coisas que Deus colocou em nossas mãos, não é? Ao prestarmos contas dessas coisas, que sejamos chamados de servos bons e fiéis. Então, o terceiro e último tópico da nossa lição é o juízo final
nos versos 20, do capítulo 25, do verso 31 a 33, que diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, não é? E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então, à esquerda. Então, chegamos aqui na parte final do sermão, né? Onde Jesus nos mostra o que acontecerá, não é, com aqueles que ele redimiu, não é, com aquele que aceitou Jesus Cristo, seguiu os seus parâmetros, seguiu os seus preceitos, e com os que não seguiram, os que não aceitaram, não é? São duas sentenças. Uma é: vinde bendito do meu Pai, aqui no verso 34, não é? Para os que permaneceram fiéis, para os que ficaram, não é? E esses ficarão ao lado direito, não é, para a vida eterna. Mas também no verso 41 diz que ele dirá também: malditos, afastem de mim para o fogo eterno, não é? E esses então ficará para o castigo eterno à sua esquerda. Então precisamos estar atentos e vigilantes, não é? Viver com responsabilidade, entendendo que prestaremos conta, não é? Ele nos orienta que qualquer atitude nossa, mais para frente também nesse capítulo 25, ele diz que qualquer atitude nossa de alimentar, de agasalhar, de acolher, de visitar alguém, não é? Não fazemos para a pessoa em si, mas também fazemos para ele, né? Como se fizéssemos para ele. Nossas atitudes diárias para com o próximo honra o nosso Senhor. Então, partindo para a conclusão desta manhã, não é? A conclusão dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Precisamos conhecer as Escrituras, não é? Para não sermos enganados, não é? Ao surgir falsos mestres, falsos líderes, não nos enganar. Precisamos estar vigilantes, não é? Preparados, prontos, e permanecer firme. Não é só começar com intensidade, mas essa intensidade precisa ser constante. Precisamos ter constância em nossa vida cristã, não é? Precisamos sermos fiéis e prudentes ao nosso Senhor, praticando mordomia ativa, sabendo que aquilo que ele colocou em nossas mãos foi para ser executado, não é? Aquilo que ele coloca em nossas mãos é para que a gente faça, não é? E ele não nos cobra nada além da nossa capacidade, não é? Ele distribui talentos e dons e habilidades, não é? E te dá a função no corpo de Cristo de acordo com a sua capacidade. Ele não te cobrará nada além do que você é capaz de fazer. Então não seja preguiçoso, que eu não seja preguiçosa, que eu não tenha medo, não é? Porque eu não recebi um espírito de medo, eu não recebi um espírito de covardia, nem você também, não é? Nós recebemos o espírito de poder, não é? De amor e de equilíbrio. Então precisamos praticar mordomia ativa, não é? Não uma espera preguiçosa, não é porque o nosso mestre está demorando, que a gente vai fazer as coisas a qualquer custo, pensando só no que a gente vai, não é, naquilo que a gente vai levar, no o que é que eu vou ganhar com isso, não é? Não posso pensar desse jeito. E entendendo que é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Não posso pagar alguém para ler a Bíblia por mim, eu não posso pagar alguém para orar por mim, não é? Eu não posso pedir a alguém que faça alguma coisa por mim, não. Eu tenho que ter a intimidade com o meu mestre por amor a ele, né? Ouvir mais sobre ele, aprender sobre ele por amor a ele, falar com ele, ouvir a sua voz através da sua palavra por amor a ele, não é? Eu preciso mortificar a minha carne, alimentar o espírito por amor a ele, sabendo que aquilo que ele planejou para mim, aquilo que ele planejou para você, é o melhor para nós. Ele pensa sempre no que é melhor para nós e ele não nos pede nada além do que a gente possa fazer. Então, cada um, lembrando também que cada um prestará conta de si, não é? A gente não vai prestar conta do irmão, a gente não vai prestar conta do outro, não, a gente vai prestar conta de si mesmos. Mas como seria diferente se cada um fizesse a sua parte? Como seria diferente se cada um pensasse assim mais em si, não é? Procurasse sim olhar a palavra como diz Tiago, sempre examinando aquilo que a gente pode mudar na gente mesmo, sabendo que a gente vai prestar conta, não é, diante do nosso Deus, não é, daquilo que foi confiado para nós. Precisamos também estar preparados, pois a gente não sabe nem o dia nem a hora,
não é? Por vezes a gente canta Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é? E nós, esse é o desejo da nossa alma mesmo, não é? Nós queremos, nós temos essa sede por eternidade ao lado de Cristo Jesus, porque fomos feitos para a glória de Deus, não é? Fomos feitos para a eternidade mesmo, junto com o nosso Pai Celestial. Mas precisamos estar prontos, e a gente sabe, eu sei, e você sabe, o que a gente precisa para estar prontos, não é? No dia não conseguiríamos dar desculpas. Assim como as 10 virgens sabia que precisava, não é? Do que precisava para a lamparina estar acesa, mas só 5 estavam prontas para isso. E não há alguém que possa dividir isso comigo, não há alguém que possa me ajudar de última hora. Eu preciso ter uma constância, eu preciso ter um caminhar diário com o meu mestre, sabendo que aquilo que ele me pede, aquilo que eu consigo fazer, ele não me exige mais do que a minha capacidade. Que nós possamos exercer a nossa função no corpo, não é, com amor, com zelo, com coragem, não é, porque não recebemos espírito de covardia, recebemos um espírito de poder, de equilíbrio, não é? Então, o que ele colocou nas nossas mãos, o que ele pede para nós é aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente consegue fazer. Que pratiquemos, então, a mordomia ativa e não uma espera preguiçosa. Essa é a nossa oração nessa manhã. Vamos encerrar com uma oração, não é? Precisamos, então, escutar essas coisas, não é? Leia novamente, leia o capítulo 24 e 25. O Espírito Santo fala ao seu coração. Precisamos, então, aprender ali, ver aquilo que a gente precisa aplicar em nossa vida. Não é não ler por ler, não aprender por aprender, não decorar as coisas, não é? Mas aprender e inculcar em nossa mente, não é? E colocarmos em prática no nosso dia a dia. Tentarmos com todas as nossas forças fazer aquilo que o nosso mestre nos pede para fazer. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração encerrando nesta manhã. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra trazida aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos praticar a tua palavra, Senhor, com coragem, Senhor, com equilíbrio, assim como o Espírito que tu nos deste. Em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, Senhor, que nós possamos praticar mordomia ativa, Senhor, que não sejamos preguiçosos, que não sejamos medrosos, que não pensemos apenas em nós mesmos, ó Pai, mas que nós venhamos a trabalhar, Senhor, com unidade, Senhor, com amor, pensando uns nos outros, Senhor, para o crescimento da tua igreja, para o crescimento do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para você. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.